mas chegaram até nós, parece que nós iríamos para lá, iríamos ficar lá sempre, né? Que nós iríamos se mudar para lá. Então não é isso. Se ficou essa mensagem, aparentemente ficou essa mensagem, em nome do conselho a gente quer dizer que não. Nós, enquanto Jesus permitir, estaremos aqui. Amém. Em nome de Jesus, para evangelizar o ABCD. Quem sabe também com a união dos nossos irmãos lá, mas continuaremos, permaneceremos aqui. Amém. Amém? E quando for da vontade de Deus e quando assim for oportuno, nós iremos sim visitá-los, né? Então, se ficou essa mensagem, assim, não ficou claramente, né? Pedimos perdão e é só para esclarecer. Amém? Então, temos pensado bastante coisas, nós temos orado. Essa semana nós fizemos aqui a mini vigília, né? Conselho administrativo, conselho espiritual, a gente pensando em algumas questões, né? Para a igreja, bem-estar espiritual da igreja. Tem sido bem edificante, tem sido bem encorajador. A gente sai de lá aprendendo bastante coisa. Queria encorajar também os irmãos durante a semana a buscar alguém para orar, para compartilhar uma mensagem. Essa semana tem sido muito corrida, e na verdade esses últimos tempos tem sido muito corrido para mim, mas de vez em quando o irmão me liga, manda uma mensagem perguntando: e aí, como é que você está, né? E é algo espontâneo, né? Não é nada cobrado. Também não quero cobrá-los de ninguém, mas eu queria encorajar. As irmãs têm feito bastante isso, eu tenho visto a Cileide, assim, sempre quando ela está lá, eu vou falar dela porque, né? Não tem como usar outro exemplo, né? Mas eu vejo ela ligando, né? E eu vejo também as irmãs também fazendo o mesmo, né? Então isso serve de inspiração para nós homens, né? Então vamos fazer isso também. Amém. Bom, antes de começar, vamos estar orando. Deus, obrigado por essa manhã, por estarmos mais uma vez, Deus, reunidos aqui em Teu nome. Podemos adorar o Senhor que é santo, podemos bendizer o Teu nome que é digno, meu Pai, de toda a honra, de toda a glória. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui presentes, para aqueles também que não puderam estar aqui por algum motivo. Eu oro, Pai, que o Senhor possa estar com eles, aonde estiverem, Deus. Deus, por favor, usa a minha vida como boca, Pai, do Senhor, para não falar aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, mas aquilo que vem do coração do Senhor, meu Deus. Me capacita por meio do Teu Espírito Santo, nos conduza, Pai, abra nossas mentes, nossos corações, que a Tua palavra, Deus, venha tocar e transformar, Deus, nossos corações, Deus. Amém. É o que te pedimos, em nome do Filho Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só aqui marcar meu tempo aqui. Organizar aqui também, né? Eu tinha a impressão no começo que esse púlpito era maior, né? Mas estou achando que ele está ficando pequeno com tantas coisas, né? Acho por isso que em algumas igrejas o pessoal traz aquela prancha ali, dá aquele espaço todo ali, né? Você tem bastante espaço para colocar a Bíblia e várias coisas, né? Bom, como alguns sabem, né? Eu sempre gosto de começar. Pronto, agora parar de tremer. Eu sempre gosto de começar de alguma maneira interagindo, né, com os irmãos, de alguma forma assim de fazermos pensar, de refletirmos, né? Queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Mentir é pecado? Mentir é errado diante de Deus? Sim. Sim. Tá. Mas se eu minto assim, uma mentira não é para prejudicar ninguém, é só para ajudar uma outra pessoa, não é para causar mal para ninguém. Então, tem algum problema? Sim. Tem? Sério? Mas eu vou ajudar uma pessoa, não vou fazer causa, é mais para de repente assim, não fazer aquela pessoa sofrer. Então, bom, tá bom. Roubar é errado? Sim. Diante de Deus. Tá. Mas se alguém rouba porque
precisou comprar alimento para o filho que está com fome, né? A sua casa tinha comida alguma, então a pessoa, eu sei que, né, moralmente é errado, né, a gente roubar também, mas tem problema? Mesmo que seja para alimentar nossos filhos, é errado? Ufa, que bom. Vou tomar até uma água aqui. Exato, irmãos, é isso mesmo. Mentir, roubar é errado diante de Deus. Ainda que pareça por uns motivos certos, ainda que pareça por um motivo nobre de você querer ajudar uma pessoa, mas mentir, roubar diante de Deus é errado, é pecado, ponto final. Isso é o que nós vamos falar, que pretendo falar hoje, que eu pretendo estudar hoje. O que a gente percebe hoje no mundo, né, no geral, e mais ultimamente no mundo cristão, é que muitas pessoas têm relativizado o pecado, né? Então, o tema da nossa pregação de hoje é relativizando o pecado. Então, o que quer dizer isso, relativizar? Então, esse termo parece que não é muito comum entre nós, né? Você não ouve muito, né, isso no nosso dia a dia, mas na prática isso está impregnado, né, em todo o nosso meio, né, no meio que nós vivemos, no mundo todo, né? Então, realmente, ainda que pareçam, né, os conceitos hoje de certo e errado, né, eles são relativos, né, são subjetivos, ou seja, depende de cada um, do olhar de cada um, né? Então, para a gente entender melhor o que é relativo, né, o que é esse relativismo, também de novo procurei aqui o significado, fui estudar um pouco mais sobre o que é isso. Então fala assim: relativismo é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem. Uma coisa que vai lembrar que as verdades de Deus, elas são universais, porém elas são imutáveis. Elas não mudam. Passa o tempo que passar, aconteça o que acontecer, elas não mudam. Diferente do homem. Então questiona as verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo, que quer dizer, depende de pessoa para pessoa, né? Indivíduo para indivíduo. Então cada um tem pensamento diferente. Então, o que é bom para mim é bom para você, e vice-versa. Isso se chama subjetivismo, isso é relativo. Então, o ato de relativar é levar em considerações questões morais. Igual eu acabei de dizer, né? Mentir, roubar é verdade. Algumas pessoas, depende do ponto de vista, algumas pessoas vão dizer que tudo bem, né? Então, questões morais e culturais sobre o que se considera verdade. Ou seja, o meio que se vive é determinante para construir essas concepções. Então, dependendo da cultura, de onde você nasceu, da criação dos seus pais, enfim, o meio que você vive, isso interfere, né, nas suas questões de você levar em questões morais, enfim. Então, a relativação é a desconstrução de verdades pré-determinadas, buscando o ponto de vista do outro. Então, aquele que relativa suas opiniões é aquele que acredita também que existem outros tipos de verdade. Então, está dizendo aqui, não existe uma verdade absoluta, tudo é relativo. Depende da perspectiva para as mesmas coisas, depende do ponto de vista, da visão de cada um. E que não há necessariamente certo ou errado. Então, o primeiro passo na aplicação do relativismo é não julgar. O estranhamento de uma outra verdade ou comportamento ajuda na desconstrução do paradigma. E é importante para repensar os fatores que influenciam naquela construção. Então, a relativação das coisas é você desconstruir verdades já predeterminadas e colocar o seu ponto de vista. E aqui, irmãos, não que relativizar seja errado, também não sejamos ignorantes, não sejamos intolerantes. A
A gente precisa, sim, pensar no ponto de vista do outro, né? Se colocar na situação do outro e falar, não, pensando por esse lado, realmente, né, você tem razão, posso mudar de ideia. Então não tem problema a gente relativizar as coisas. Entretanto, todavia, porém, relativizar as verdades, né, de Deus, né, que é certo e errado, jamais. Isso não podemos fazer isso. Porque se nós fazermos isso, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Isso não deve acontecer, isso não pode acontecer. Então, é isso que eu quero trazer um pouco hoje, porque nós temos a todo tempo, né, sido bombardeado pelas questões do relativismo nas igrejas, né? Você vem e coloca algumas situações assim que você fala, não, isso aqui, né? Isso aqui não é tão ruim assim, né? Tá bom, então... E aí quando você faz isso, você acaba relativizando, quando você não determina o que é certo e errado, você abaixa a sua guarda, né? E aí você permite que tudo que é ruim, que é bom, acabe entrando, mas que é ruim também acaba entrando. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 1, nossa primeira escritura. A gente vai ler bastante aqui algumas escrituras. Então, o relativismo ele está associado principalmente ao conhecimento das ciências humanas, como a antropologia e a filosofia, que estuda o homem, que estuda as formas de pensamentos, né? Então, o relativismo ele começa daí e parece, talvez seja algo parecido, parece algo novo, mas na verdade não é. Desde a época de Cristo, já existia isso. Inclusive tem dois personagens que eu gosto muito, né, que combateu muito isso, né, esse relativismo que o pessoal pregava, que um morreu na cruz por nós, que foi Jesus Cristo, e outro foi decapitado, que foi Paulo. Paulo, por conta de ele não abrir mão, por ele se posicionar firmemente sobre as verdades, sobre os atributos absolutos de Deus. E aqui, então, em Romanos, capítulo 1, a gente vai fazer uma leitura dinâmica desse texto aqui, até porque a gente não tem tanto tempo. É um texto assim, muito rico, que a gente pode aprender bastante coisas, mas eu queria fazer uma leitura um pouco dinâmica com os irmãos, para a gente poder tirar alguns pontos aqui, embasar o que pretendo dizer. Então, ela vai servir meio de roteiro para nós, de norte. Então, só para contextualizar os irmãos aqui, então Paulo ele deseja visitar a igreja de Roma, ele manda uma carta aqui para a igreja, e a igreja aqui, né, romana, apesar do poder ela ser dominada pelo Império Romano, ela era muito influenciada pela filosofia grega naquela época, né? Então, a gente quem se lembra, a gente já estudou muito não, né? A gente já viu isso em algumas pregações anteriores. Então, sobre ideologia, filosofia, era um misto, né? Todas as coisas ali, um caldeirão de todas as religiões, né? E aí, é onde que surge, então, essa questão do relativismo, pluralismo, né? Mas aí, a gente entra nesse ponto. Então, havia uma corrupção mental muito grande, né? Dessas pessoas. Então, Paulo ele vai lá, prega fortemente. Então, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, fala assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato
deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continua a praticá-la, mas também aprova aqueles que as praticam. Então essa escritura aqui, ela é muito forte, ela é muito direta, ela vai direto ao ponto, né? É muito clara sobre o que Paulo está querendo dizer sobre a relativação, o relativismo, né? Vamos dizer melhor assim, sobre as questões espirituais, né? Sobre os preceitos de Deus. Então ele começa falando que a ira de Deus é revelada dos céus, versículo 18, contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Ou seja, o que os homens fazem? Ele pega a justiça de Deus e fala, não precisa levar assim tão a sério, né? Então eles suprimem a verdade de Deus, ou seja, eles abafam, colocam os panos quentes ali, né? E a verdade de Deus, ela não é dita, ela não se concretiza, justamente porque o homem acaba suprimindo e escondendo as verdades, a justiça de Deus. No versículo 20, ele fala que os homens têm visto Deus, ele se tornou conhecido, né, para os homens. Eles viram seu eterno poder e sua natureza divina de forma clara, e eles compreenderam sim, né, quem é Deus, quem é esse Deus, por meio das coisas que Deus criou. Só que os homens, e esses homens não têm desculpa para dizer que não é bem assim. Deus ele veio aqui na terra, melhor, Deus ele se manifestou, mas ele não veio aqui e falou, eu sou Deus, me sirvam, né? Então os homens começam a usar desses pressupostos para querer relativizar, para deixar de servir, para deixar de acreditar em Deus. Então eles começam a colocar desculpas. E aí então que Deus fala que eles são indesculpáveis, ou seja, então nós não temos desculpas, né, hoje de falar que não, Deus não existe, não preciso obedecê-lo, porque não é bem assim, né? Então precisamos tomar esse cuidado. No versículo 21 ele fala, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato. Então, o que acontece aqui é que os homens, os pensamentos, às vezes ele colocar os pensamentos em Deus, pensarmos nas vontades, né, de Deus, eles começaram a olhar Deus do seu próprio ponto de vista e falar, não, assim eu posso
é aquela que a gente falou sobre o relativismo, né? Relativismo é o que? A desconstrução de verdades pré-determinadas, ou seja, verdades absolutas de Deus. Então esses homens começaram a distorcer as verdades de Deus. E aí esses pensamentos tornaram-se fúteis, corações insensatos. No versículo 25, ele fala que trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Ou seja, eles pegaram de novo, então eles pegaram aquilo que Deus tinha criado e começaram a colocar os seus próprios pensamentos, começaram a trocar a adoração de Deus por homens, por imagens, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então aquilo que Deus falou, isso aqui é errado, eles falaram, não é tão errado assim, né? Depende do ponto de vista. Aí eu vou me adaptando, né? Conforme eu vou vivendo, eu vou me adaptando. É uma coisa que o Rubens falou bastante tempo, vocês se lembram, sobre fé líquida, né? Que eu escuto o de Deus, e aí eu absorvo aquilo da maneira que eu acho que tem que ser. Então não há nada concreto, né? Eu escuto aqui de Deus, eu vou filtrando o que eu acho que tem que ser, que é certo, eu acho que o que é bom para mim eu pego, e aquilo que não é, eu ignoro, dou meu jeitinho. Então o Paulo ele vem aqui, ele prega duramente, né, para os romanos, porque eles têm se entregado a essa depravação moral e mental. E aí, versículo 26 até o 28, ele fala, né, que os homens, mulheres trocaram suas relações naturais, né, que aquilo que Deus tinha falado tinha dado como o correto, como puro, como santo, eles pegaram e simplesmente trocaram, né? De novo, relativizou o pecado. Não é tão ruim assim. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Então, uma vez que eles desprezaram, né, o conhecimento de Deus, quando nós deixamos de obedecer a Deus, quando nós desprezamos a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, de novo nós estamos pecando, de novo nós estamos relativizando o pecado. Então vocês vão ver que eu vou falar bastante sobre isso, né? Lembrando que relativizar, né? Só lembrando que é o estranhamento da verdade, o comportamento. Então você, de repente, para nós a gente olha hoje, né, para essas questões aqui que nós acabamos de ler sobre homens, mulheres, e você fala, puxa, isso aqui tá estranho, né? Mas você não julga, você simplesmente, com o tempo, você acaba achando isso normal, né? Então, o Paulo ele fala sobre que os homens inventam maneiras de praticar o mal, né? Então eles colocam desculpas, embora eles conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Então, eu faço uma coisa errada, eu relativizo o pecado, só que eu não pego só para mim, começo a expandir, a trazer, fazer que outras pessoas também comecem a achar que não tem nada de normal, que tudo bem, você faz uma mentirinha ali, né? Aquilo que Deus condena, para o homem já não faz, você já não tem aquele peso, não tem aquele temor, você simplesmente começa a ser abaixo freio de mão e deixa as coisas correr ladeira abaixo. Só que aí isso tem um preço muito alto, né? E a gente vê muito isso. Eu tenho trazendo esse tema hoje, né? Eu tenho visto bastante nosso dia a dia isso, né?
essa relativização do pecado, todos esses conceitos, ele tem invadido muitas igrejas, muitas pessoas têm tratado a Bíblia, os preceitos de Deus, de uma maneira ali meio morna, né? Assim, poxa, eu preciso ser 100% excelente, né? E a gente está sendo bombardeado todo o tempo, né, com isso. Principalmente eu vejo bastante em mídias, televisão, redes sociais, né? E você vê que é uma coisa que hoje viralizou, uma coisa que era pecado, então é uma coisa normal, né? Então uma emissora de TV muito conhecida, aberta, que no começo, há uns anos atrás, tinha, não lembro exatamente quanto tempo, mas faz bastante tempo que tinha a questão lá do beijo, assim, do beijo do homem, né, com o homem, e aí, naquela época eu lembro que o pessoal assim, se escandalizava, não, isso aqui não pode, a TV, isso aqui. E só que depois, com o tempo, né, as coisas foram assim passando e as pessoas foram já, tudo bem, tem tanto problema assim. Então assim, as coisas vão entrando muito sutilmente, vão entrando, a Satanás e trabalha de uma forma assim que a gente começa a pensar que o pecado não é tão pecado assim, que aquilo que Deus fala para não fazermos, se a gente, né, não tem tanto problema a gente ser 100% fiel, né? E é interessante que a gente for pensar lá na queda, né, de Adão e Eva, começou assim, né? Deus falou, não coma da árvore, do fruto aqui, né? Você pode comer do fruto de todas as árvores aqui, mas dessa árvore aqui você não pode comer, tá certo? Beleza? Então tá bom. Aí vem lá a cobra, toda a serpente, né? Com toda a sua astúcia, veio e falou: realmente Deus falou que vocês não podem comer desse fruto? E aí a mulher falou: não, Deus falou que a gente não pode comer. Tem certeza? Então, né? Veja bem, né? Então não é bem assim. Ele fala para você não comer, mas você pode comer. A diferença é que você vai ficar sabendo sobre as verdades, sobre o que é o bom, sobre o que é o bem, sobre o que é o mal. Então, ela começa a questionar os preceitos de Deus, começa a pegar aquilo que Deus falou que não deve se fazer e trazer um jeitinho para si, para poder arrumar uma desculpa, para poder fazer o que é errado. Então, a gente vê muito isso hoje, né, também. Aquilo que é ruim, passado de uma forma assim, como eu posso dizer, uma coisa que é pecado, mas eu passo ali uma maquiagem, eu dou uma enfeitada, e aí eu repasso para você com um outro ponto de vista, com uma outra perspectiva. E aí você fala, poxa, é verdade, né? Isso aqui não é tão mal assim. Então, a mesma mídia que condena o pecado sobre pastores, sobre líderes, né? Sobre igrejas que roubam, né, aos seus membros, que fazem extorsão, condena fortemente, né? Meio evangélico, os cristãos, falando que é tudo farinha do mesmo saco, né? Você pode dizer. Eles são a mesma mídia também que repreende isso com muita veemência, a mesma mídia que tolera ali, que não condena com a mesma, com o mesmo peso, a mesma medida, outros pecados, né? Como a moralidade, como, enfim, outros pecados como mentir, outros pecados como você trair sua esposa, né? Porque assim, eles falam, não, mas Deus é amor, Deus é perdão, Deus é paz, né? Então, se eu errar aqui, Deus vai me perdoar. Só que também Deus é santo,
Deus, Ele é justiça. Ele exige obediência dos seus filhos. Então, vamos lá em Romanos, um pouquinho mais para frente, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Fala assim: portanto, agora já não há condenação para que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne. Até aí. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que ele foi salvo, né, por meio da lei do Espírito, da vida, por meio de Jesus Cristo, porque a lei que Deus deixou, Deus deu lá para os israelitas lá no deserto, lá em Êxodo, essa lei foi incapaz de trazer vida, de trazer salvação, porque ela foi enfraquecida. Enfraquecida pelo quê? Pela carne, pelo homem. Isaac, então você está querendo dizer que a lei de Deus, ela é falha, ela é fraca? De forma alguma. Só que a lei, para ela ser lei, ela precisa ser cumprida. Existe muita lei no nosso país, mas a gente vê muitas pessoas sendo impunes, saindo impunes. Por quê? Porque a lei não é cumprida, não é obedecida. Então, tem a lei, mas não obedecem à lei, então a lei ela se torna fraca. Então, da mesma forma, é o que Paulo está falando aqui, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Então, de novo, Deus entregou a lei para os homens e falou: essa é a minha lei, obedeçam. Só que os homens não quiseram, começaram a inventar desculpa, começaram a não obedecer mais a lei de Deus. Com isso, a lei de Deus ela foi esquecida, ela ficou fraca, ela ficou sem poder para salvar, trazer vidas. Então, olha que perigo que é a gente não obedecer a mensagem, a vontade de Deus. E de novo, né? Você pega aquilo que Deus deixou para nós obedecermos e você começa a colocar os seus pontos de vista, você começa a colocar daquilo da forma que você acha, e você fala, no começo você acha não tem tanto problema assim, aí faz uma vez, faz duas, faz três, quando você vê, já era, descambou, realmente, de novo, né? Soltou ladeira abaixo. Então, o que a gente precisa, né? Então, para a gente não cometermos, né, esse mesmo pecado, esse mesmo erro que essa igreja aqui estava cometendo. E aí, no versículo 5, ele fala sobre isso, né? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque se submete à lei de Deus. Melhor, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, Paulo está dizendo, então, para que vocês, né, não vivam fazendo os seus próprios desejos, para que vocês não comecem a relativizar tudo, vivam pelo Espírito. De maneira alguma vocês estarão fazendo a vontade da carne. Porque, irmãos, sejamos verdadeiros com nós mesmos. Nós somos muito bons em relativizar,
em darmos desculpas, né, do nosso pecado. A gente sempre traz uma justificativa. Pô, você me feriu? Não, você me feriu, mas você fez isso primeiro. A gente nunca está disposto. Aí sempre fica inventando desculpa, né, para se submeter a Deus, né? Então, o que acontece aqui que a gente não consegue fazer, a gente enfraquece a vontade, a lei de Deus, porque a gente não quer se submeter a Deus. E aí por isso a gente fica arrumando desculpa. E daí a gente fica colocando, né, alguns pontos de vista para justificar nosso erro e a nossa falha. Então, inclusive, a gente usa até a Bíblia, né, para isso. Então, inclusive, vamos abrir lá em Eclesiastes. Capítulo 7. Então, hoje nós não queremos submeter a Deus, nós inventamos mecanismos, formas de justificar nossos atos, só para não fazer aquilo que Deus quer. Então, Romanos, Eclesiastes, obrigado. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, versículo 15. Diz assim: nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruísse a si mesmo. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Opa, aí você fala, beleza, tem uma escritura aqui, se a Bíblia está falando que eu não posso ser demasiadamente justo, então é tudo que eu quero, né? E aí eu vou falar igual o Rubens, né? Ai. Então, se a gente faz uma leitura aqui muito superficial e muito assim, simplista, né? A gente não procura ver o ponto aqui, a gente não estuda, a gente pode cometer um erro, um erro teológico, né? Que a gente pode interpretar a escritura de uma forma incorreta. Eu já vi muitos irmãos, inclusive eu, já usando essa escritura para querer justificar alguns erros, alguns pecados meus. E assim, eu falei, poxa. E aí quando você vai ler, né, mais profundamente, você entende que não. É aquilo que o Luiz falou semana passada. Se eu não preciso ser demasiadamente justo, então, aí você fala, então, não vou pagar aqui meus impostos, é tudo que você quer. Que ele falou sobre, não vou pagar meus impostos porque eu vou estar financiando o governo, sou a favor do governo, então, poxa, tá aí a desculpa que eu quero. Eu uso até a escritura, né, para eu poder me justificar. E aí, de novo, o que eu faço? Relativizo a coisa, aquilo que Deus, aquilo que a palavra está falando não é bem assim. Aí eu fui ler um pouco mais do contexto, fui ler em outras versões. E aí é interessante, eu até trouxe aqui, eu li acho que essa mesma escritura em umas 14 Bíblias diferentes. E em 13, acho que umas 4 versões ela mais ou menos fala sobre isso, né? Não seja excessivamente justo, ou melhor, fala assim, nesta vida sem sentido eu já vi de tudo, um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve vida longa. Ou seja, poxa, então parece que é injusto a gente ser fiel a Deus, né? Se a gente é fiel a Deus, a gente vai morrer, né? A gente quer
A gente tem que ser 100% justo, é por isso que ele fala, não seja excessivamente justo. Em outra versão fala assim: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Então, o que ele está querendo dizer aqui nessa escritura não é que você deva ser, ou que nós devamos ser exageradamente justo. Ele está querendo dizer que há um justo que perece na sua justiça, ou seja, não é na justiça de Deus, é na minha justiça. Então, muitas vezes a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos, né? De novo, o que o Rubens falou, né? A gente, quando fala para você não ser excessivamente justo, ele está querendo dizer o quê? Não faça justiça com as suas próprias mãos. Não faça sair na rua como um justiceiro e falar, agora vou me armar aqui, vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, já que as coisas não estão de acordo com o que eu quero, então vou começar a fazer as justiças da forma que eu acho que tem que ser, e não da vontade de Deus. E aí, quando você faz isso, corre o risco de quê? Você encontrar alguém e falar também com o mesmo pensamento, e aí brigar e você, uma dessa, perder a vida, né? Então, daí que vem as guerras, daí que vem as revoluções, né? Um do outro, de partidos contra o outro. Então, quando você quer colocar a sua justiça e não a Deus acima. Então, quando ele fala não seja excessivamente justo, ele está dizendo nesse sentido, na sua justiça. Então, que a gente possa compreender, né? E aí, por que eu estou usando essa escritura? Porque a gente às vezes usa a escritura para querer trazer desculpa ao nosso pecado, né? Que fala, tudo é puro para os puros, tudo é permitido, mas tudo me convém. Então você começa a usar as escrituras para querer justificar suas falhas, né? E está errado, né? A gente precisa ter uma visão mais crítica, mais profunda do que a passagem sobre o que está querendo dizer. Então, seguindo para a gente terminar, vamos ler lá em Mateus, capítulo 15. Então, Jesus, ele combateu, ele fortemente veio, desde o começo do seu ministério, ele bateu de frente com os líderes religiosos, né? Porque os líderes religiosos tinham muito esse perfil de relativizar todas as coisas, de pegar aquilo que é de Deus e diminuir. E quando a gente relativiza as coisas de Deus, a gente diminui, a gente enfraquece. Mateus capítulo 15. Diz assim, Mateus 15, versículo 1. Jesus e a tradição judaica. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Então, os mestres da lei aqui, os fariseus, né, ele vem questionar Jesus Cristo porque falando, poxa, os seus discípulos eles não seguem, eles transgridem a tradição dos mestres religiosos. Aí Jesus vem e dá uma invertida neles, né? Tá, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Então, esses homens que deveriam promover a mensagem de Deus, a mensagem de Cristo
são os mesmos homens que distorcem, transgridem a lei de Deus. E aí Jesus Cristo vem aqui, como dizendo, no meio, né? Ele combate, ele vai invertido nesse, vai de frente, né? Versículo 3 nos fala: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Então, o que nós percebemos hoje, né, que muitas pessoas, de novo, muitas igrejas acabam fazendo essa mesma coisa que esses mestres, né, fizeram aqui nessa passagem, né? Pega a lei de Deus, começa a tratar de uma outra forma. Às vezes, estava até comentando hoje de manhã com o Chiquinho, né? Às vezes o Chiquinho ele manda alguns vídeos, né, de algumas coisas. Ele me fala de algumas coisas, né, e aí eu falo, acho que isso daí é verdade, né? Não é possível que nós chegamos a esse ponto. Aí ele vai lá e me prova, né? Eu vou lá, tô te mandando vídeo aí pra você ver, né? E realmente, você vê umas coisas assim que, poxa vida, é lamentável, né? Você vê ali a distorção, a corrupção mental dos homens, assim, eles começam a colocar tradições dos homens nas igrejas, começa a distorcer a vontade de Deus. Então, aquilo que é santo já não é tão santo assim. Então, ele me mandou um vídeo, uns, que assim, vou usar isso como exemplo, assim, de homens que pegam partes de música secular, né, e coloca no louvor, né, um solo, ou até mesmo músicas seculares no culto coloca, né. Aí você pensa, poxa, mas é só uma música, né, não tem tanto problema assim, né. Então, cara, música é arte, né, quem inventou a arte foi Deus, né, então não tem problema. Só que aí você começa de novo a relativizar o pecado, você começa a secularizar todas as coisas, né? Você começa a trazer aquilo que é santo e você começa a misturar com aquilo que não é santo. Só que a Bíblia fala, Deus é luz e não se mistura com as trevas. Então nós precisamos ter esse cuidado, de ver essas coisas e nós tomarmos o cuidado para não cair no mesmo erro. Então, continuando, e aí Jesus cita um exemplo, versículo 4. Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu puder lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então Jesus vem aqui de forma muito forte, né? De forma muito... Ele condena isso veementemente, né? Sobre essas atitudes desses líderes religiosos. Então, eles distorcem aqui a mensagem de Deus. Aí em Êxodo fala, honra teu pai e tua mãe, né? E hoje não é diferente, precisamos honrar nosso pai, nossa mãe, precisamos... Nessa época de Cristo, né? E hoje também não é diferente, mas principalmente na época de Cristo, era muito comum os filhos cuidarem dos pais na sua velhice. Só que acho que os filhos queriam, né? Então, aí o que os líderes faziam? Então, ó, traz aqui uma oferta e eu te poupo dessa tarefa que você tem. E aí, eu posso falar para o meu pai, ó, não preciso mais cuidar de você, do seu pai e da sua mãe. Eu simplesmente já dediquei minha oferta a Deus, então estou livre. Jesus fala, ele condena isso. Poxa, vocês pegam a vontade de Deus,
que você precisa honrar o seu pai, a sua mãe, e vocês transgridem, vocês relativizam isso, dizendo que não é, que já está, que não precisam mais, né, vocês honrar teu pai e tua mãe, e você, aí o que acontece? Qual que é o resultado disso, né? Enfraquecimento da lei, da mensagem de Deus. E aí ele fala, versículo 6: assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. No versículo 9 ele fala, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, irmãos, qual que é a mensagem, qual que é a lição que nós podemos aprender hoje dessas escrituras? Que nós viemos a meditar, que nós possamos temer a Deus e a gente nos posicionarmos como cristãos, a gente entender que existe sim o certo e o errado, existe sim os ensinamentos de Deus, a vontade de Deus, elas são imutáveis, elas não mudam, que nosso sim seja sim, nosso não seja não, não existe meio termo, não existe meio cristão, que a gente possa olhar para essas coisas, encher nosso coração de temor, e ainda que nós saiamos prejudicados, nós possamos sustentar nossa fé, que por meio das nossas vidas possamos ser exemplo na vida de outras pessoas, porque fazendo isso nós estaremos fortalecendo a lei e a vontade de Deus. A gente nós não anularemos, assim como esses homens, né, fizeram aqui, a vontade, a palavra de Deus. A gente não iremos adorar a Deus em vão. Então essa é a lição, né, que desejo passar para todos nós essa manhã, que a gente possa meditar nessa palavra, que apesar que todo meio, né, que nos cercam, ele nos empurra, né, para podermos olhar as coisas, né, dessa terra, desse mundo, de forma não com o peso, né, que Deus coloca, ou melhor, não com os olhos de Deus, mas nos empurrando a olhar as coisas de Deus de uma maneira muito simplista e sem temor. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã. Espero que de alguma maneira tenham encorajado, tenham fortalecido os corações dos irmãos. Amém? Então vou estar orando. Deus, obrigado por podermos abrir, Pai, a Tua Palavra, podermos estudar, Pai, mais sobre ela. Por favor, Deus, ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor, ajuda-nos a sermos excelentes, a não nos envergarmos, Pai, não a retrocedermos, Pai, mesmo quando os desafios, mesmo quando a nossa fé, Deus, for provada, mesmo quando teremos que dizer, Pai, que existe sim o certo e o errado, que ainda que possa doer, que possamos nos posicionarmos, Pai, firmes, Pai, na Tua Palavra, que possamos não achar, Pai, que o pecado ele não tem todo o peso, que ele não tem não há tanto mal assim nele, que possamos odiar o pecado, Deus, não o pecador, que possamos amar o nosso próximo, que possamos ser luz, possamos exalar o perfume de Cristo, Pai, na vida das pessoas, Deus. Obrigado por estarmos aqui, que podemos ler a Tua Palavra, poder encorajar uns aos outros. Fica conosco, Pai, essa semana que vai se iniciar, que possamos colocar em prática, Pai, aquilo que aprendemos hoje, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Filho de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Amém.